Oi, gente! Tô tão feliz hoje que eu vou conversar com uma convidada super especial. Vou conhecer um pouco mais do trabalho dela hoje, trocando com ela hoje diretamente. Vamos para mais um episódio da terceira temporada do projeto De Frente com Gabi. Essa temporada eu intitulei Psicanálise e Psicanalistas no Brasil. O episódio de hoje eu convido a Ana Cecília Moura para a gente poder tratar, conversar, discutir sobre o tema de fim de análise, que eu acho que é um tema que dá muito pano para manga, né? E a gente estava aqui conversando um pouco antes, né? Nossa, será que a gente é de uma mesma família ou tem uma, né, algo, né? Somos duas Mouras, será que a gente é prima, né? Eu tava brincando um pouco com a Ana Cecília sobre isso. Sim. E aí que interessante, né? A Ana Cecília Moura é psicóloga e psicanalista, especialista em psicossomática contemporânea e mestre em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC-Rio. Ana Cecília, estou muito feliz de te receber aqui no De Frente com Gabi. Eu agradeço o convite, também estou muito feliz. Sou fã entusiasta aí do seu projeto, acho que é um espaço de transmissão muito importante para a gente. E acompanho, já tive a oportunidade de acompanhar alguns colegas e estou muito feliz e animada para a gente falar um pouquinho sobre esse tema um pouco cabeludo, controverso, né? Mas acho que é importante também a gente poder falar. Com Vamos ver certeza. se eu puder contribuir um pouquinho aí para a discussão. Claro! Inclusive, eu te convidei pensando nesse tema porque você, no Instagram, é bastante conhecida por algumas caixinhas que você abre, né? Consultório aberto. E em uma Uhum, dessas caixinhas me chamou muita atenção a sua resposta. Eu também estou num momento em que estou me dedicando a investigar estudo em grupo o tema do fim de análise. Então já era assim uhum. uma, vamos dizer assim, um tema e uma questão para mim. E aí quando eu vi a tua resposta me chamou muita atenção. Eu acho que alguém colocou lá como uma Ah. pergunta e acho que você respondeu que o fim de análise seria como se o analisante abrisse mão das respostas ou abrisse mão da resposta. É como se as Hum. questões não se fizessem mais e abre-se mão da resposta. Achei tão interessante você ter respondido assim. É porque eu tenho uma certa implicância com. Para mim, a resposta está do lado do sentido, né? E o Uhum, neurótico ele sofre muito com o excesso de sentido, mais do que da falta. A gente tende a achar que é falta, mas é excesso. E é tão mais interessante, eu acho que um fim de análise possível e exitoso seria você poder mudar as perguntas. Porque quando alguém chega num processo de fim de análise, acho que a gente vai falar um pouco sobre essa idealização, hipervalorização desse momento quase mítico, né? Quase uma sede espiritual. Fui iluminado, passei por um portal, estou no fim de análise. E isso é uma bobagem, na verdade, porque cai-se essa busca por resposta e formulam-se outras perguntas, né? Eu acho que isso é que é muito interessante. Eu estou lembrando agora que o Maurice Blanchot tem uma frase que eu gosto muito, que é a resposta é a desgraça da pergunta. Então, que fiquemos ótimo. com perguntas, formulemos novas, né? Procurando aí outras possibilidades. Não responder. Acho que, o que eu costumo dizer que no fim de análise dessa hipervalorização, desse momento que todo mundo espera chegar e acha que vai, né, a partir de agora, atravessei o fantasma, atravessei a fantasia, vem todos né, aqueles jargões. É que o pote de ouro que a gente espera encontrar no fim do arco-íris, né, essa terra prometida, esse Shangri-La, esse pote está vazio. Isso é um fim de análise interessante, que marca a queda, né, dessa procura e, e um encontro com uma falta estrutural, né, e a castração, o que o Freud vai falar no texto dele, né, do rugido da castração e tal. E ao contrário também do que as pessoas pensam de que é um momento nefasto, porque soa macabro, soa trágico isso, né? Então passa por um Aham. processo tão longo
chego e é só isso, né? E agora, José, o que que eu faço com, né, diante disso? É, e aí eu acho que é interessante você poder criar. É um momento, a castração, ao contrário do que a gente pensa, ela porta algo de muito menos negativo do que positivo, porque é um momento de pura criatividade, né? O que que eu vou fazer, né, com essa impossibilidade toda? Então, para mim, vale por isso. Menos do que um lugar para se chegar, do que uma linha de chegada. E outra coisa também que eu acho importante dizer, Gabi, é a importância do percurso, Uhum. né? Aí tem aquele poema do Antônio Machado, né? Caminhante não há caminho, caminho se faz ao andar. A análise se faz fazendo, né? Acho que é muito mais importante isso do que pensar na linha de chegada. E, e agora eu lembrei do Ricardo Goldenberg, uma vez publicou há muitos anos no extinto Facebook, né? Que o Facebook agora acabou, mas há uns 10 anos, ele traz a história, um depoimento de um paciente dele que estava se despedindo após uns 10 anos de análise. E esse paciente fala para ele: quando eu cheguei aqui, você está de cabeça, tá? Quando eu cheguei aqui, eu imaginei que você soubesse tudo sobre mim. Mas com o tempo eu vi que você não sabia porcaria nenhuma. O que É não me mais ou menos impediu isso. de, o que não me impediu de continuar voltando e me reinventando nessa aventura junto com você. E eu sou muito grato por isso. Isso é um fim de análise legal, Isso é um né? fim de Bom, tô falando um análise. fim de análise, acho que também é importante a gente fazer essa pontuação, que existe uma diferença entre fim de análise e fim da análise, né? Porque há análises que chegam ao fim, que são interrompidas, não necessariamente o fim da Sim. análise, né? E aí a gente pode falar depois um pouquinho sobre o passe, o que que significa isso, mas Isso, são as análises que acabam pela sua própria, por condições internas, né, do próprio processo, o fim da transferência, uma dissolução dessa transferência, a queda do analista, exato. mas também, mesmo nessas análises, né, que não terminam como o fim da análise, se avaliado que o paciente, né, diminui o sintoma. O Freud fala isso no Análise Terminável e Interminável, né? Que é um texto incontornável para quem quer Uhum. falar um pouco sobre isso. E certas condições têm que ser atendidas, né? Se o paciente está lidando melhor com as suas inibições, a sua angústia, a outra condição que ele aponta é uma elaboração, né? Desses processos aí para prevenir, para evitar que ele caia novamente no sintoma, no sintoma, na dor, né? Nesse embaraço neurótico, tá bom já, né? Ele pode seguir o caminho dele. É muito interessante isso que você traz, da atravessar o arco-íris em busca do pote de ouro, que é uma imagem para mim muito próxima de se pensar antes, né, assim, do final de análise. E pensando no meu percurso, nesse meu último percurso de análise, a sensação era assim, ué, cadê o pote de ouro? É isso? Sério? Né? Mas calma lá, porque também eu estou pensando aqui, senão a gente fica numa. Eu estou lembrando da Colette Soler, tem um livrinho chamado Variáveis de Fins de Análise, em que ela fala que a gente não termina uma análise porque está cansado, ou Não, entediado, ou porque acha não. que já deu. É porque se está satisfeito. Tem Uhum. um ponto ótimo aí, uma justa medida, em que algum entusiasmo tem que ter também. Né? Alguma surpresa com aquilo que você, né? Tudo bem, o pote está vazio, mas tem um Mas e entusiasmo, agora? porque sim, Aham, eu vim até aqui e entusiasmo também é uma palavra cara pro Lacan, né? Ele chega a falar isso. E se ao final porque o que resta de uma análise para o Lacan, né, trazendo ele aqui, é um analista. Mesmo que ele aham. não vá seguir como ofício, mesmo que ele não tenha o desejo de analisar, né, ou conduzir a análise de outras pessoas, mas ele é um Sim, analista da sua própria experiência, né? exato. Então, eu não sei se, eu nunca achei eu estou falando aqui associação livre, tá? Mas Aham, eu nunca ótimo. achei essa frase no Lacan mesmo, mas já vi muita gente boa citando. Seminário 15. Aqui, ó. Tá Não, aqui. não, não do entusiasmo. Nossa, ela já tá.
Você estuda isso, né? Isso é objeto de pesquisa, da Aham. sua linha de pesquisa. Mas não é exatamente essa frase. É uma frase que ele teria proferido na Universidade de Yale, em 73, se não me engano, Hum, em que ele fala: se o paciente, eu vou usar paciente aqui para vulgarmente, para não ficar só no idioma lacanês. Se o paciente acha que está feliz, já é um bom termo para análise. Já tá bom, sabe? Ele não precisa estar feliz, mas se ele pensa que ele está feliz, é um bom fim de análise para ele, sim. né? Tem Então, essa. acho que essas condições, assim, tá satisfeito, você tá feliz no sentido não da felicidade, né? Digamos Sim, a infelicidade ordinária, pegando o que o Freud também fala, né? sim. Aí já no estudo sobre histerias, aquela frase que ficou bem famosa dele, né? O que que se pode esperar de uma análise? E ele Uhum, diz, trocar a miséria histérica, a miséria neurótica, por uma infelicidade banal, uma infelicidade ordinária. Isso também soa trágico, mas isso é de uma lucidez, é de uma honestidade teórica, intelectual, né? Poder dizer que se você está lidando, você está carregando menos o fardo, a mochilinha, né, das neuroses, você está com uma infelicidade banal, algo que e você está mais instrumentalizado. Acho que isso é importante dizer também. Uma uhum, análise bem conduzida, ela dá condições para um sujeito estar prevenido, ele está mais advertido contra o seu, enfim, essas formas de gozar. Tem aí você vai remanejar, né? Essa economia de gozo muda. Você deixa de ser gozado pelo sintoma e você pode gozar do sintoma. Eu acho que tem uma diferença importante de marcar, né? uhum, É uma mudança de posição de voz passiva para uma voz ativa. Eu posso estar caindo numa cilada, eu posso estar caindo numa repetição, mas eu estou ciente de que eu quero. Eu não uhum, sou mais vítima, sabe, de uma uhum, coisa que eu falo, nossa, mas qual é a parte, né, nisso? Não, você tem, eu quero. E eu acho isso bonito da análise, porque ela não oferece grandes promessas, mas dá, ela confere ao sujeito instrumentos para que ele possa viver melhor, uhum. né, viver com menos sofrimento. É exatamente isso. Acho que me chama a atenção e faz muito sentido para mim aqui, te escutando, desde o início, quando você fala da análise como uma aventura, e é uma aventura em que o analista participa junto dessa aventura, né? E acho que pensar como um processo de mudança de posição, não sei se foi assim que você falou, né? Mas pensar Subjetiva, sim, nesse, sim. exatamente, né? Eu acho que é um ponto bem crucial para se pensar isso que a gente está tentando, né? Que conversar sobre aí você marcou fim da análise e fim de análise, né? Uhum. Eu vou te pedir para falar um pouquinho disso, mas eu me lembrei dessa passagem do Lacan, em que ele vai falar justamente isso, quando o paciente, o analisante, se sente bem feliz, tá no tempo da análise, enfim, do fim de análise. Autossuficiente. Tem uma, eu acho que eu tenho salvo, essa entrevista ela tá traduzida, numa universidade nos Estados Unidos mesmo. Uhum. Eu não sei se está na página do Escritos Avulsos, enfim, mas eu li essa entrevista. E é bem Uhum. interessante mesmo, porque ele vai colocar nesses termos, né? É, Mas vamos voltar. Tem duas coisas que chamou a atenção, que é deixar ser gozado pelo sintoma, né? E a Gozar alteração para dele. gozar dele. Mas antes disso, você traz da diferença entre se falar entre final de análise e final da análise. Se você pudesse explorar um pouquinho isso, que eu acho que tem a ver com é, uma análise com um fim exitoso, como você abordou, e uma interrupção do processo. Tem a ver com isso, quando você trouxe?
Porque o próprio termo, né, fim de análise, eu acho que ele porta uma ambiguidade. Se a gente Sim. pensar fim, pode ser finalidade. Ter finalidade. Qual a finalidade, Exatamente. né? Isso. E não necessariamente eu acho que as análises têm que chegar no final. Eu não acredito, Gabriela, em análises que não terminam, aquelas, né, ad eternum que ficam. Acho que ela precisa terminar, o analista Sim. precisa cair. Uma Sim. análise que não termina, ela fala do fracasso da própria análise, né? Não Exatamente. dessa coisa de décadas, né? Tem gente que vai discordar e tal, porque tem sempre essa imagem de que ela não termina porque o inconsciente não para de produzir novos sintomas, né? E novos vínculos transferenciais. É óbvio que a gente vai ter conflito para sempre. Mas uma análise precisa promover a sua própria prescindibilidade, ela precisa conferir ao seu, né, ao paciente, a outra ponta, uma autonomia também, porque senão a gente vai estar, eu acho que muito próximo de uma impostura, Uhum. de um mau uso do poder transferencial, né? Uhum. Que faz com que uma análise dure 20 anos com o mesmo professor, 30 anos? Aí cai numa frase anedótica, né, do Tom Zé, que eu gosto muito, que é aquela persistindo o sintoma, persistindo o médico, consulte seu sintoma, né? Que Então, como maravilhoso. assim ficar 20 anos com o mesmo analista, né? Então, E acho que uma análise tem, precisa e terminar. tem muita gente que passa esse tempo, né? Não, nós estamos há muitos anos. Eu estou indo para o terceiro, eu estou indo para, sei lá, 26 anos, tenho quase 30 anos de análise. Mas você tem que, Mas, a sua narrativa, ela tem que ser contada, né? Você tem que se recontar outras vezes, né? Outros aham, é inconscientes diferente. podem produzir aí, né? Outros encontros produzem novas coisas, né? Também. Exatamente, exatamente. É, e é interessante pensar essa questão que o Lacan coloca, né? Não há, primeiro, que não há analista sem psicanalizante, justamente no momento em que ele, aqui no seminário 15, né, ele vai colocar o analista como fruto de uma análise, como efeito de uma análise, né? Não, como você disse, não importando se ele vai trabalhar a partir da Uhum, psicanálise, clinicar, mas que pensar o percurso do fim de uma análise é pensar essa operação a partir de um resto que é o A, e aí dá para pensar tanto uhum. o analista como aquele que cai, pensando na dissolução da transferência mesmo, né? O Então, dejeto, a né? queda, exatamente, um dejeto, mas também esse analista que se faz e que se produz ao final de análise. E aí é interessante porque ele vai falar que o ato marca o começo e o fim. Acho muito interessante pensar isso, o ato analítico, Uhum. né? Você falou isso, eu pensei no ato do Freud, né, com o Homem dos Lobos, que ele também, né, diante, quando ele percebeu que o Homem dos Lobos não estava conseguindo, é, porque também tem uma manobra que o paciente pode fazer quando ele está muito vinculado, e com muito medo de lidar com o fim, da análise, porque tem um luto para fazer. Depois a gente precisa Aham, falar sobre isso, né? É preciso fazer para alcançar, seja o fim da ou o fim de análise, em algum momento esse luto tem que ser operado, né? sim. Para evitar também que o sujeito fique numa posição melancolizada diante da vida também, né? Ah, não consigo me livrar, do processo. Algum luto ele tem que fazer, seja do Uhum, analista, ou uhum, desse objeto que o analista né, encarnou para ele, ou da transferência, enfim, do trabalho. Ele precisa fazer esse uhum, luto em algum momento. Quando ele percebeu que o Homem dos Lobos estava atrasando a própria, vou chamar de cura, porque eu acho que ele usa esse termo, né? A cura uhum. no tratamento, ele faz essa manobra clínica de estabelecer uma data de fim. Ele falou assim: eu vou te atender por mais um ano. E aí acontece, aí realmente, né? Porque também tem isso. Inconscientemente pode haver um atraso por parte do paciente para evitar
eu já vi isso acontecer assim, na minha prática clínica, de pacientes que estão percebendo que já tá bom, tá satisfeito, sabe? Já ouvi há pouco tempo de uma paciente minha, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Ela falou, eu estou vivendo melhor. Uhum, Isso me dá notícias de que o percurso, não a linha de chegada, mas que o percurso está valendo a pena, uhum, né? Que é isso, eu estou vivendo melhor. A análise dela pode não ter chegado ao seu termo, mas está num termo bom, uhum, né? Eu estou lidando melhor com o que está aparecendo aqui. E aí ele opera fazendo dessa data limite de 1 ano, que é, né, corajoso você poder, né, chegar, mas era o Freud fazendo, vamos fazer nós isso, provavelmente não vai dar certo. E, e ele depois ele vê que realmente não há uma imunidade, né, para alguns pacientes quando não conseguem elaborar realmente as questões, isso não torna ele imune aos novos desafios, uhum, conflitos e tudo mais. Ele acabou realmente regredindo aos sintomas que estavam acometendo ele antes, né? uhum, uhum. É interessante isso que você traz, trazendo essa vinheta clínica do Freud e também, enfim, algo aí da sua clínica, né, para pensar sobre esse luto do fim, de análise, né, do fim do processo, do trabalho. É, A gratidão, né, que costuma aparecer também no fim uhum, costuma aparecer muita coisa, há muitos indícios de que um trabalho que está chegando às vezes com você, né, com a gente. Não necessariamente não haja outros pontos ou mais questões para serem trabalhadas com outras pessoas. Eu gostei muito da participação da Luciana Salum, né, que foi sua última entrevistada, quando ela fala sobre a ilegibilidade do texto de um determinado paciente. E está ilegível para você, mas não necessariamente está ilegível para um colega ou para outra escuta, né? uhum, Isso não uhum, por uma insuficiência teórica, conceitual, técnica do analista, mas porque aquilo que se produz no encontro, que é uma terceira coisa, né? Tem o meio consciente, tem o inconsciente. Esse produto não está sendo legível. uhum, E o Garcia Rosa, não sei se ela pegou isso dele, né? Que é o Alfredo Garcia Rosa. Ele costumava dizer que o analista ele é muito menos do que um escutador, né, de operar com a escuta, ele é um leitor, ele é um intérprete de texto. Aquilo que se apresenta para a gente é um texto. exato. E esse texto, às vezes, pode estar truncado para mim Hum, e facilmente legível para outro. A gente tem que ter cuidado com essa onipotência também, né, de achar que dá conta de todos os casos. Eu acho que há pacientes que são Hegel para mim. Assim, eu não consigo ler. Tá truncado, tá difícil. Então vamos, né, ser éticos aí, procurar exato. É tão importante isso, encaminhar. né? Tanto isso da gente identificar e reconhecer, né, essa legibilidade, né, a Do texto, possibilidade de né? leitura do texto, é, e isso pode acontecer no momento inicial ou no momento já, vamos dizer assim, em curso, né, em andamento, e também, às vezes, como eu já trabalhei na linha de frente da docência, na formação em psicologia, né, na sala de aula, às vezes as estudantes tinham muito essa, sei lá, uma noção de que todo e qualquer caso, não, nem é caso ainda, né? O caso é construído, mas qualquer pessoa que chegar, você tem que atender. Não, você não está dado de pronto que você vai, enfim, bom. Por isso que as entrevistas preliminares, né, Claro. elas são tão importantes até para que a própria analista possa identificar o desejo de escuta. Eu costumo chamar de desejo de escuta, né, de desejo O de desejo do acolher isso, analista, né? Desejo de exatamente, analisar. exatamente. Quer dizer, não está dado de pronto, né? Uhum. Isso é importante também. E sobre
Você situou aí, citou a questão do passe, né? O dispositivo instaurado pelo Lacan. O que que você pode comentar a respeito? Como é que a gente pode pensar essa questão do fim da análise a partir desse dispositivo? É um dispositivo que eu penso que ele é tão complexo quanto simples, né? Acho genial, porque é genial do ponto de vista da sacação que o Lacan teve de entender que a linguagem humana ela é quase como um telefone sem fio, por isso que ela é tão cheia de equívocos e mal-entendidos, né? E o passe, ele criou, acho que está no texto de 67, agora eu não me lembro, sobre o analista de escola, proposição de Isso. Tá nos escritos. ele, ele fala que para eu verdadeiramente saber o que eu falei, eu preciso ouvir do que isso retorna de você sobre o que eu falei, né? Então, é muito mais do que o outro compreende do que eu falo, né? A mensagem é a mesma, mas isso tem que voltar para mim atravessado pelo outro. Então, o passante, vamos supor, a pessoa que chegou, né, cheguei ao fim de análise, eu quero transmitir, eu quero fazer um testemunho do que foi a minha análise. O que é possível de ser transmitido, porque há sempre algo, a gente sabe que é impossível, né, por isso que eu acho que o passa é uma palavra boa, porque a gente vai ver o que que passa desse testemunho de análise, das marcas que ficaram. Então, eu vou procurar dois passadores, né, que são eles também analistas que estão chegando ao fim da sua, perto, né, desse momento de fim da análise, e vou submeter a minha um pequeno relato, sem a exuberância sintomática de tudo que foi mais impossível falar, né? Às vezes você vem de uma análise de 15 anos, então você faz né, suprime muito do blá 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 e vai no que você acha que foram os momentos mais, os highlights da sua análise, e eles vão submeter, né, cada um sozinho, para dizer o que que eles entenderam desse testemunho que foi passado para um júri. Esse nome eu acho um nome infeliz, mas enfim, é um júri que Enfim, sem vai, comentários. que vai aí poder verificar não se houve uma análise, mas se houve transmissão. Acho que isso é importante falar, né? Hum. Análise pode ter havido, mas se essas marcas passam por um processo de compreensão, né? É interessante pensar que, né, não é ele próprio que submete o relato, ele passa o relato para duas pessoas e cada um vai sozinho dizer o que eles escutaram disso que foi falado do passador, né? Para esse júri que, enfim, vai aí vem a nomeação de analista de escola ou não. Vão ter algumas escolas que adotam afinco, assim, bem, vamos dizer, na régua, né? Essas diretrizes, os dispositivos instaurados pelo Lacan, né? É, enfim. E tem instituições que não necessariamente, né, vão se utilizar do passe, né? Mas é Uhum, interessante uhum, pensar esse percurso do Lacan, né? De tentar pensar a importância da transmissão, então, né? sim. E aí também a transmissão de uma teoria, né? Para ver se vai se produzir uma teoria a partir desse relato, que são os testemunhos, né, de paz também. Uhum. É muito interessante o processo. Não sei se você acompanha, se você lê também testemunhos de paz, Não, mas não, ainda não li nada sobre, não cheguei nesse momento assim de investigação e leitura, não. Eu acho que eu acho que num evento de psicanálise já teve uma psicanalista que ela leu algo sobre o testemunho do passe. Tinha a ver uhum. com o passe, mas eu não me recordo muito bem, faz muitos anos, assim, já faz um tempinho. Eu acho que foi, não sei se você conhece aquele meu Deus, de psicopatologia fundamental. Acho que acontece de 2 em 2 anos.
É, enfim, eu acho que foi num Hum. desses. Mas não, ler mesmo no sentido de estudar, Não, realmente E não. sobre a travessia né, do fantasma, da fantasia, dependendo aí eu acho que é importante a gente falar também, Gabi, sobre essa ambiguidade do fantasma, né? Porque a fantasia, nessa malha, em que a gente aprende a realidade a partir de uma malha de elementos, né, simbólicos, imaginários e tal, é, porque o fantasma, ele orienta, né? Ele dá equilíbrio a uma vida. A gente sem fantasia tomba, né? E Uhum, no momento do passe, é o momento de abrir mão desse fantasma, né? E o problema é que isso cobra um preço. Como é que eu vou fazer agora que eu me livro dessa prótese imaginária, né? Disso que até então eu me valia disso para organizar a minha vida, as minhas identificações, os meus ideais, né? Os meus laços. E aí é como se você saísse da caverna de Platão, né? Que você chega no, no momento que você fala, então era tudo sombra projetada. É aquela velha máxima de que a ignorância é uma bênção, né? Porque a partir do momento que você se dá conta de que, ok, é só isso, né? Eu estou satisfeito aqui, mas eu entendi que é só isso. E agora? O que que eu uhum, crio, né, com isso daqui? E, então, essa queda dos ideais, e também não só o ideal da minha falta, mas da falta desse grande outro também que a gente julga portador e né? Deus Pai Todo-Poderoso do gozo pleno e infinito, né? Não adianta também eu entender que eu não posso gozar livremente, mas tem alguém que pode, tem esse grande outro que pode. Isso também tem que cair nisso que uhum, se convencionou chamar de travessia da fantasia, que dizem que nem é do Lacan, né? Que isso é uma expressão do Miller que foi tomada aí como uma super controversa, mas sim. Lacan se utiliza, mas como se não fosse tão teorizado assim por ele, sim, mais por uma insistência milleriana aí. E aí eu fico pensando, né, eu tô super em associação livre hoje, tá? Não preparei muito isso não, mas eu tô Ótimo! pensando, Ótimo, tá ótimo! eu fico pensando que soa tão desgracento tudo isso, né? Ah, mas o pote de ouro tá vazio, a ética da psicanálise é uma ética da falta, a ética do desejo, o que fazer com a falta? Mas tem uma beleza nisso, se a gente pegar, por exemplo, o livro do Beckett, né, do falhar melhor. Fail better, né? É, já que é para gozar, então vamos gozar melhor. Esse remanejamento do gozo não é porque a gente vai extinguir. O sintoma vai. A gente, no final de uma análise, a gente se identifica com o sintoma. Lacan fala isso, né? Nenhum processo, nenhum trabalho analítico vai visar a extinção de um sintoma, ou Uhum, acabar com o gozo. Isso é impossível, né? Mas eu acho que é um gozar melhor. Isso que eu acho que é importante, né, nesse momento de travessia, seja da castração, é um que fazer com a castração. Esse é uhum, um momento muito criativo, já que a uhum, gente não promete felicidade nem cura, como algumas outras abordagens terapêuticas, né? Eu acho que cabe a gente pensar, e já que é isso, então vamos fazer o melhor possível com essa fenda, com essa fratura, com essa falha. Acho que pode ser uma forma de viver melhor, como disse o meu paciente. sim, sim. É muito interessante, né, quando a gente observa isso na clínica, assim, junto com a nossa queda, nesse lugar, é, pensar nesse saber que é suposto, né, e a transferência como um fenômeno que sustenta a análise, né, como motor da análise e tudo o que ela coloca como operatória, enfim, né, o quanto a gente empresta o nosso corpo, né, e o quanto como somos para cada paciente analisante, né, o imaginário aí da forma como eles vão é, montando.
as várias cenas, mas é isso. Pensar o trabalho de análise é também mirar para que essa queda ocorra, né? Pensar o analista no lugar de dejeto, Claro, né? É interessante pensar claro. isso no percurso, como ponto de mira também, né? Em direção da cura. De uma desalienação, Uhum. né? Acho que também tem um luto. Quando a gente fala de luto, para mim é importante pensar no luto do objeto que a gente incorpora para o outro, que a gente encarna para o outro, né? Porque a gente tem muito nojinho e medo de falar em objetificação, não, relacionamento tóxico, porque eu fui objetificada. A gente objetifica. Nós somos objetificados, né? Nós somos uma tela de projeções o tempo inteiro. Então, acho que cair também essas idealizações é poder aceitar, né, que a gente também não vai nem ser mais objeto para o outro e Uhum, nem também objetificar tanto o outro, né? Se lida com, é uma visão mais crua, eu acho, uhum, mas uhum, mais realista, né? uhum. E eu fiquei pensando um pouco nesse luto, é, do como para cada analisante, né, esse luto pode se fazer, né? Também o percurso desse luto pensado nesse final. É interessante pensar no tempo do luto para cada um, né? Você trouxe o recorte do Freud, trouxe o recorte da. Como foi que você trouxe? Que ela estava se sentindo melhor, estava lidando melhor, né, enfim, com as coisas. E fiquei pensando também no meu percurso, o quanto o fim já estava sendo acenado há um tempo, mas eu precisei de um tempo, acho que para de alguma maneira Claro. trabalhar esse luto do fim. Bom, o fim ele chegou, Uhum. né? O fim desse percurso aqui, né? É interessante E é pensar. triste, gente. A gente está falando de um fim de amor. É triste a beça, né? Tem entusiasmo, tem tudo, porque o Lacan fala também, né? Acho que no Nota Italiana, que se o analista, porque ele não acredita em análise, para ele toda análise é didática, né? Ele não faz essa distinção entre análise terapêutica e análise Uhum, didática, né? Mas ao fim de um processo sai um analista. uhum, Só que se esse analista não sente um entusiasmo, passou pelo luto, passou pela gratidão, pela hostilidade, por tudo que pode estar acontecendo nesse momento que você está vendo que, né, você já adiou, você viu que não está dando mais para adiar, você já inventou problemas novos para postergar mais um pouquinho ali, porque está difícil me livrar, né, dessa relação amorosa. Mas ele diz que se um analista termina esse processo sem uma certa alegria, sem um entusiasmo, ele diz, pode ter havido análise, mas analista não. tem chance. É. Né? Analista sem chance. Então, se você quer poder encarar o trabalho impossível, aberrante, e acho que isso também é uma expressão dele, né? Que o desejo de analista é aberrante, porque você abre mão da tua subjetividade, né? Você está ali como objeto para um outro, né? Você não tem ali, você está completo, sua angústia, tudo para não obliterar a tua própria escuta, você tem que estar numa suspensão do seu sujeito, você está completamente ali como objeto, né? Do objeto A, né? Causador aí para o outro. Uhum. E isso não é fácil também. Seja, estou falando agora daquele que chega ao fim de análise e quer atuar como Sim, analista, não só da sua vida, mas sim, analista para sim, outras sim, pessoas, né? sim, sim. É uma escolha. Às vezes eu fico, por que que eu fui escolher? Por que trabalhar com isso, né? Tão complexo, tão difícil, tão Mas cansativo é às preciso vezes. atravessar o horror, né? Sim, Não sim, se chega no fim de análise sem ter sim, atravessado esse sim, horror, né? sim, sim. Eu não sou muito de fazer apologia da angústia, tem sérias críticas a esse Que viés bom. um pouco mais do elogio, né? De que tem que ser sempre, né, na chave da angústia, mas não tem como não ser indolor, né? Pelo É menos para impossível. que
senão você fica né, aí sim numa coisa muito psicoterapêutica, do acolhimento, né, do bem-estar, de buscar. Aí você está vendo uma cura absoluta, você acredita em, né, em um final absoluto de análise, a gente sabe que realmente a psicanálise funciona de outro jeito, né? Uhum, Então, por mais que não precise ser muito doloroso, mas não dá para ser sem isso, né? Não dá para ser só. Não é uhum. suave o processo, né? Não é suave. É engraçado que eu escutei essa semana justamente isso, né? É, da curtição do processo e também o quanto estava sendo difícil. Hum, Você ouviu de quem? Ah, um recorte seu. sim. Uhum. E aí, ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil, né? Mais ou menos por aí. Você quer falar algo mais sobre o tema? Ou a gente pode ir para o bate-bola? Ah, tem bate-bola? Tem bate-bola no Então final. vamos pro bate-bola. Então A vamos. gente. Tá, eu vou te falar algumas perguntas ou algum tema, e aí você responde o que vier à cabeça mesmo. Por que psicanálise? Ah, de pronto vem por que não? Eu acho que. Por que não a psicanálise? Porque ela vai contra a lógica da, do, do êxito, da produtividade, essa coisa meio neoliberal de resultados. Eu acho que ela é um modo, uma lente para a gente aprender o mundo, olhar através dela. Para mim é muito. Ela me deu instrumentos muito poderosos assim para viver melhor também. Então, eu acredito nisso, acredito Hum, nessa ética do desejo, na força que isso comporta, né? Acho que é por isso que eu escolheria a psicanálise. uhum. Por mais que tem um clichê aí, né? Nós também somos atravessados, escolhidos. Eu quis a psicanálise desde muito cedo, então não saberia nem te responder por que não. Por isso que a primeira Aham, por isso coisa que que me veio veio é por por que que não, não? né? Como não a psicanálise, né? Impossível não ser ela. Eu acho que é isso. Que legal. Um livro. Geral Sim, ou psicanálise? qualquer livro. Ah, o livro da minha vida é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, meu livro de cabeceira já há muitos anos. É um livro que eu gosto muito. Pode ser mais de um? Pode. A demanda, né, da estética. Acho que eu citaria um em psicanálise que se chama Cartas a uma Jovem Terapeuta, do Uhum. Heitor alguma coisa Macedo, que eu li há alguns anos e ele é primoroso, uma coisa, esse livro tem muita verdade ali. E sugeriria, recomendaria aí para quem gosta de poesia, eu não sei como atuar na psicanálise sem um pouco de poesia, a Adélia Prado. Acho que a Adélia está lançando o livro agora, né, com 89, 90 anos. Maravilhosa, né? Maravilhosa, e um livro assombroso. Então, eu acho que esses três livros. Eu não Por que? citei o livro da Adélia, porque eu não lembro o nome do Hum. último livro. Eu realmente não me preparei para esse bate-bola. Mas o livro do Desassossego, Cartas a uma Jovem Terapeuta e Adélia. Obra completa da Adélia, poesia completa. O que que não pode faltar na sua rotina, Ana Cecília? Nossa, eu acho que intervalos para refrigerar do trabalho, porque acho que você também, né, trabalha muito. Acho que eu atendo muito, então acho que eu gosto de me exercitar, gosto de dançar forró, que é algo que não sou da sua terra, né? Que o tipo de forró é raiz, mas um forró meio importado aqui no Rio. Acho que é isso. Não Que sei mais o que eu legal. poderia dar na minha rotina. Acho que eu faço.
ficar muito com a minha gata, com amigos, fazer uma higiene também. Ai, a história da tua gata que você trouxe foi da viagem mesmo? Não, não, não foi. Não. Não traria. Isso ia ser uma aventura, falando, isso ia ser uma aventura, trazer um gato de Istambul seria. Mas foi ali que nasceu o desejo de. Entendi, entendi. E Ai, um horror, porque eu olhava mãe de pais de pet e falava, nunca, jamais. E ah, aí agora eu me tornei. Tô lá eu entrando no Mercado vai Livre comprando nessa. brinquedo toda semana. Eu rendida, acabou. Eu perdi esse. Você já viu umas caixas de papelão que imitam objetos? Eu achei o máximo. Eu vou mandar Não. pra você. Tipo, tem um que é uma caixinha de leite. Coisa mais A linda. fatura do É cartão eu uma mando para você, né? Porque a gente agora trabalha para comprar coisas. Gente, comprar. A gente já eu me trabalha pra tornei que eu comprar uma ração, histeria. areia. Ai, meu Deus. Uma mulher na psicanálise. Maria Rita Kell. Sou muito fã do trabalho, da transmissão, A transmissão é incrível, é, né? a atuação política, o lirismo né, eu sou muito tomada pela escrita dela, como pode ser boa, como pode ser forte, assim, eu gosto muito do trabalho dela, aprendi muito já com ela. Então, eu citaria a Maria Rita Kell. Dentre tantas, né? Mas eu tô aqui pescando. Você tem algum hobby? Ah, tentei tocar pandeiro, foi um desastre. Eu leio muito, eu sempre vou responder, mas eu não posso nem considerar isso hobby, porque já é profissão. E acho que eu tenho colocado a dança nesse lugar agora. Que Não sei legal. se é um hobby, mas eu tenho praticado mais isso também. Dançar faz bem, né? Muito. Gosto muito. Legal. Tem algum texto que você considera fundamental? Pode ser de psicanálise, pode ser de poesia, enfim. Eu vou tentar não. Bom, não vou conseguir. Eu queria não ir para o óbvio, mas eu acho que foi, para mim, o grande encontro com a psicanálise quando eu li O Mal-Estar na Civilização. Para mim, ele é o texto que mais faz sentido, assim, para entender, né, da economia pulsional, do que. Tem tanta coisa ali, né, sobre a felicidade, o que o Freud fala sobre a felicidade ser episódica. E agora eu estou me lembrando também do Sentido da Vida, né, que foi a publicação póstuma, né, já do Sim, Caligares, né, das conferências, de uma conferência que ele deu, que eu também acho que é um livro um texto muito bonito para se pensar sim, sim. numa vida interessante, né, disso ser mais interessante do que uma vida feliz. Acho que são esses dois Uhum, textos. uhum. Ótimas indicações. E aí, puxando esse fio, quais obras, ou obra, ou autores, autoras, você considera que, bom, os psicanalistas no Brasil deveriam ler mais? Ou deveriam ler? Acho que eles deveriam ler literatura. Não só a gente eu não estou puxando sardinha para a nossa classe, nem fazendo corporativismo aqui, mas eu acho que realmente os analistas são muito inteligentes, assim, são inteligentes no sentido de eles são muito investidos, né? E eu estou vendo a juventude e, por sorte, agora nas escolas. Quando eu comecei a frequentar escolas, eu achava tudo muito careta, sabe? Aquele estereótipo do psicanalista sempre de cinza, soturno, era tudo muito. E agora isso está muito refrigerado, está menos cristalizado, as discussões são, né, mais vibrantes. Então, você perguntou de textos, não Obras ou de autores? obras. Ai, não sei, eu iria mais para literatura, porque eu estou lembrando de uma vez no meu percurso de análise,
que eu estava lendo tanto ensaio, era tanto livro técnico, era tanta psicanálise, e a minha analista falou assim: vai ler um romance. Eu sei que romance é uma categoria que está entrando em extinção, né? Está sendo tomada aí pela autoficção, mas Aham. vai para os clássicos, sabe? Tem tanta A gente acha que psicanálise está só em Lacan, em Freud, em Ferenczi, em Winnicott. Tem muita psicanálise nos clássicos também, né? E acho que a gente precisa também deixar operar um pouco esse imaginário, né? Os lacanianos, então, sobretudo os últimos, aí a gente fica muito na chave do real, do real, do real. Mas um pouco de imaginário também é possível, ajuda a viver, e, Ah, né, a super importante fantasia. imaginar. Então, Aham. eu acho que a gente precisa ler mais literatura mesmo. Eu iria para os clássicos. Vai ler Ítalo Calvino, sei, Kundera, dar uma diversificada, vai ler poesia, né? Uhum. Então, Interessante. eu não poderia te citar assim, muitos textos de psicanálise, Sim, porque isso está sendo sim. muito hoje em Não, dia. mas não necessariamente. A pergunta nem vai nesse caminho. É, teve um convidado, o Francisco, dessa temporada, que ele falou algo no sentido de que, por exemplo, os lacanianos estão lendo muito Lacan. É preciso ler outros autores, né? Nesse Concordo, sentido mesmo perfeito. vamos desviar um pouquinho, vamos dar uma reciclada. Não que não se tenha que ler Lacan, mas eu acho que foi uma sinalização assim bem interessante de se pensar, né? No quanto à literatura, no quanto à poesia, no quanto outros autores, inclusive os que criticam a psicanálise ou os que vão abordar de uma Bom, outra maneira. A gente tem que ler, vamos conhecer os inimigos. a gente tem que ler, a gente tem que ler, né? Sim. Então, importante. Você gostaria de dizer algo para quem está nos assistindo agora? Agradecer você por essa oportunidade de falar. Acho que eu pensei em muita coisa para falar sobre fim de análise, mas quando antes da gente começar, você falou, vamos mais bater papo e ficar menos, né, na chave da teoria. Eu achei isso mais interessante. Aham. E agora dizer alguma coisa no final, acho que eu poderia falar um pouco sobre uma questão que está me atravessando no momento, que foi uma Hum, crítica minha muito contaminada, influenciada pelo Lacan, né, contra essa arquitetura institucional, esse organograma, tudo muito anti-instituição, e eu fiquei meio marginalizada, né, subvertendo essa lógica também sempre fiz minha formação, frequentei várias escolas, mas agora que eu estou voltando, porque eu fiquei muito tempo afastada da instituição, eu estou vendo como é importante. Sim, hum. para além do tripé que todo mundo fala, eu estou tentando não, mas os clichês existem por uma razão, né? Então eles são importantes. Mas para além do tripé, eu acho que a comunidade, né, com todos os defeitos, né, e todas a problemática das igrejinhas que a gente pode falar, da coisa, né, meio Uhum. da catequese psicanalítica lacaniana, ou seja, qual abordagem for, mas acho que trocar é um exercício importante, de humildade, faz a gente também poder submeter, né, nossos trabalhos, Uhum. nossas pesquisas para outros. Eu acho que isso está sendo muito importante para mim nesse momento voltar. Então, se puder dizer alguma coisa, apostem nas escolas também, né, ou nos coletivos, ou na Sim. formação, nas intervisões, nos colegas, mas porque o nosso trabalho ele é muito solitário, né? Uhum. A gente está encerrado num consultório, às vezes 8 horas por dia, 10 horas por dia. Então, é importante trocar e ver que quem está pensando diferente, né? Como você falou, ler quem é que critica a psicanálise, quem é que tentar entender. Que interessante isso que você traz, Ana Cecília. Primeiro, uma novidade, eu não sabia que você passou um tempo fora de instituição, né? Estou pensando em instituição. Desobediente. Herege. Herege, Merece. desobediente. é,
O que eu não acho ruim, mas interessante você trazer isso, do como para você está sendo importante esse retorno, né? O que é que Uhum. talvez esse retorno esteja te dando de retornos, né? No sentido de Sim, sim, pensar a formação, né? No sentido de pensar a importância da troca com pares, né? Um analista não se faz sozinho, encerrado no consultório só, né? A claro, gente sabe que o claro. analista, ele que é uma função no sentido daquilo, do trabalho da análise, mas pensar o analista também a partir da formação é importante. Não, não tem como pensar isso sozinho, né? Uhum, uhum. É, porque aí a Então, gente cai naquela frase do Lacan que às vezes as pessoas deixam de falar a segunda frase, né? A segunda parte, o complemento. O analista se autoriza por si e por outros, né? E pelos seus colegas também, né? Tem exato. que ter, você tem que submeter, você tem que ter coragem de submeter a tua prática, a tua pesquisa a outros, né? Até para ver se leva também, mas né, é bom pro ego também ser confrontado de vez em quando, né? A gente Uhum. toma um. Fala, não, não é tão legal assim. Isso que você tá. Tem impropriedades, ou tem coisas a desenvolver nessa tua teoria. Acho que é interessante. Muito legal te ouvir, muito bom trocar com você aqui, poder conversar com você sobre um tema. Espero que Gostei seja a muito. primeira de outras trocas, tá? Prima, Pode me convidar. Parente. parente. Duas mouras conversando, muito bom te ouvir. Então Adorei. espero Obrigada. que haja uma próxima. Vamos aí. Um beijo, querida. Um Tchau, tchau. beijo, Obrigada a pessoal, todo até a mundo. próxima.